Acontece várias barbaridades dentro da OL. Acontece. É fácil notar isso. Acontece. O iFood fiscaliza isso? O que o iFood faz? O entregador OL, ele tem horário para entrar, horário para sair, tem o líder, né? E vários entregadores estão ganhando as ações. Em Ribeirão Preto, vocês testaram CLT, está rodando em CLT ainda. Não seria a salvação, não seria o ideal o iFood obrigar todas as OLs a assinar a carteira? Então, cara... E trabalha na OL quem quer a CLT, trabalha como nuvem quem não quer a CLT. Simples. Então acho que são... De novo, eu vou fatiar as coisas aqui. Acho que primeiro o contrato que eu tenho com a OL diz que ela tem que seguir a lei. Eu vi isso. Isso. Então, é aí que eu falo da fiscalização. Ótimo. Aí, vamos entrar na fiscalização, então. Quem é o primeiro passo de fiscalização? É do Estado. O Estado fiscaliza isso. E o Estado tem canais para isso. Você falou no Ministério Público do Trabalho e falar, ó, trabalho na empresa X, eu sou CLT e não estou como CLT, o Ministério Público do Trabalho vai lá olhar. Rapidinho, você confirma para mim, então, que a culpa de geral não ser CLT vem das OLs? A culpa geral... Não, me explica melhor. Então, os entregadores são da OL, não têm seus direitos, não são em sistema de CLT. A culpa é da OL, o iFood não tem nada a ver com isso. Veja, não, legalmente não. O que não quer dizer... De novo, vamos separar bem aqui para não ficar um mal entendido. Uma pessoa deveria ser CLT na OL se ela efetivamente for CLT. Então, nem todo mundo numa OL deveria ser CLT, porque você pode fazer outro tipo de contrato. Então, nem todo mundo tem que ser CLT, tem que ser aqueles que efetivamente são. Aqueles que são CLT, de quem que é a responsabilidade legal? É da OL. De quem que é a responsabilidade legal nessa empresa que a gente está aqui agora de seletizar aquela pessoa ali, assumindo que ela seja? É dessa empresa, não é de ninguém mais. Isso quer dizer que o iFood não deve fiscalizar? Não, o iFood mesmo assim tem que fiscalizar. E a gente faz esse processo. Agora, de novo, vamos lembrar, são milhões de entregas, centenas, milhares de entregadores, centenas de OLs. Você não faz isso no outro dia. E aí, Ralf, ainda tem um problema. Olha que loucura. Se eu fizer isso hoje e for embora, e o cara volta a fazer amanhã errado, como é que eu pego isso todo dia, o tempo todo? É muito difícil. Então, de novo, por isso que a gente precisa procurar mais alternativas para fazer ele funcionar bem. Então, eu quero deixar bem claro, eu não quero me eximir de ajudar nesse processo. Mas a gente precisa responsabilizar a pessoa certa. É o empresário que é a pessoa responsável por isso. Mas eu quero ajudar nesse processo. Nesse caso, você confirma a franquia OL? Confirmo. É um teste que a gente está fazendo. Pode explicar um pouco? Posso, lógico. Cara, perguntas como a sua, né, que são super legítimas e são todas até agora corretas. Não tem, só claro. Um minutinho. Pra galera que me chamou de maluco, de doido... Por que doido? Conspiração Ralf MT... O vice-presidente do iFood confirma a franquia OL. É um teste que a gente está fazendo, é verdade. Gente, eu fui o primeiro a falar sobre isso no YouTube. Chamar de doido? Tem que ver os comentários assim. Mais uma conspiração, Ralf MT. Não, gente, é um teste, tá tudo bem testar. A gente vai fazer isso pro Brasil inteiro, sei lá. Porque, cara, qual é o ponto? Olha que é muito louco o mundo que a gente vive, né? Tudo que você falou sobre os problemas da OL são reais. Se eles são reais, eu tenho duas formas de resolver. Ou eu acabo com a OL, pro iFood, ou eu tento achar soluções. A gente tu falou, acabo com a OL, eu soltei assim um mini sorriso. Ah, é? Então, mas agora fecha o sorriso, porque não é esse o plano A. O plano A é achar soluções. Então, dentro desse plano A, você tem várias. Então, eu vou te dar um exemplo de um teste que a gente está fazendo. A gente está tentando ter um nível de frequência de fiscalização maior. E com isso, fazer o cara não sair da linha de forma nenhuma. Nós estamos vendo se isso é possível, porque o que é fiscalizar maior? Todo dia tá lá? Cara, não tem jeito. Não dá para estar todo dia em todos os OLs. Então, mas estamos testando lá um modelinho novo. Um outro modelo, o que é o da franquia? Por que a gente está testando esse negócio? E não tem muito mistério, não. O que é a franquia? A franquia nada mais do que uma forma de você replicar um determinado padrão de operação, né? Então, o que é a franquia do McDonald's? A franquia do Burger King? O cara lá em Manaus, ele tem uma forma de operar que não pode ser diferente do McDonald's e do Burger King. O que vai muito além de uma contratação de uma prestação de serviço. A franquia é diferente. Então, como é que é a pintura? A pintura é do jeito que o McDonald's manda. Como é que é o móvel? É do jeito que o Burger King entrega. Tudo. Então, a gente está testando esse modelo. Vai dar certo? Não sei. Por quê? Porque ele é mais caro. É mais caro para o empresário, que é dono da OL.
Então, a conta fecha no final? Não sei. Então não sei, mas nós estamos testando esse negócio. Tá testando a franquia. Então, assim, a nossa visão, os canais que questionam, que quase não tem, né? É que a franquia OL vem para tirar as ações do iFood. Tirar as ações do quê? Porque os entregadores estão vencendo as ações. Não é um fato isso. Não, mas é o que a gente, pelo menos, chega até a gente. E muitas vezes as OLs se negam a pagar ou dizem que não tem o dinheiro e vai para o iFood. A ideia é essa? Seria para o iFood se proteger das ações? Não. Cara, assim, eu acho primeiro assim, eu posso te dar todos os números, tá? Então quem fala assim, o iFood está perdendo as ações trabalhistas na justiça. Isso não é um fato. E eu te dou isso com números. Números. Quantas vezes o iFood perdeu uma discussão de vínculo dessa? Vamos pegar aqui na segunda instância, porque a primeira pode ser, via de regra, é rediscutida na segunda. O iFood ganhou todas. Todas. Na segunda instância? Todas. Se alguém te falar assim, isso não é verdade, ao invés de aceitar essa frase, fala, me manda a decisão que você está dizendo aí de que alguém ganhou. Pede para ver. Preciso pedir para ver, eu tenho. De segunda instância? Bom, pelo menos os advogados me passaram como vitória. Então eles estão mentindo para mim. Não, você pode ter tido uma vitória na primeira instância. Em segunda instância. Em segunda? De vínculo com o iFood? Não, vínculo com uma empresa OL. Com a OL sim. Não. Sim. Com a OL sim, tô falando com o iFood. Vínculo com o iFood. Ah, tá. Porque você falou, o iFood está fazendo isso para se proteger. Não, o iFood hoje já é protegido porque a gente segue a lei. Então, na justiça, via de regra, a vitória é nossa. Por quê? Porque a gente segue a lei. Então, eu não estou fazendo isso para me proteger. Sim, mas se a empresa se negar a pagar, o iFood não paga? Veja só. O iFood, todas as vezes que é chamado na justiça para isso, ele apresenta uma coisa. Eu tenho essa obrigação financeira para ser transferida para a OL e essa obrigação financeira foi transferida. Portanto, a discussão aqui é de responsabilidade do iFood ou de uma fraude na empresa. Porque se você recebe um dinheiro para pagar alguém, você tem que pagar, senão é fraude. Eu entendi, você consegue reverter. Consigo por isso, porque eu falo, cara, eu tenho um contrato e eu paguei tudo pelo contrato. Esse dinheiro deveria chegar na pessoa. O empresário que recebe e não transfere, ele cometeu uma fraude. Não necessariamente uma fraude, né? O cara pode ter quebrado mesmo, não por má fé. Então a gente reverte essas discussões. Por isso que não é para me proteger, porque eu já estou protegido, porque eu faço tudo certinho e os juízes olham para isso e falam, é verdade, o iFood faz tudo certo, não tem por que eu obrigar o iFood a fazer isso. Entendi. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que a galera reclama muito sobre isso, tá? Isso é reclamação assim, a cada 10 entregadores OL, pelo menos 9,5 reclamam da mesma coisa. Quando ele se interessa de migrar de OL para nuvem, antes eram 90 dias, passou para 60. Lá no Fórum dos Entregadores a gente teve uma conversa para ser 35 dias. Já mudou, né? Já está 35. Já está 35, sim. Mas a ideia do fórum era ele pedir e em 35 dias ele conseguir a migração. Só que pelo iFood ele tem que ficar 35 dias sem fazer pedido para o OL, para depois pedir e ficar 35 dias esperando. Aí seriam 70 dias. Eu queria pedir para você explicar como é a migração de OL para a nuvem. O que eu tenho que fazer exatamente? Porque isso aqui é uma das coisas que a galera está mais esperando. Sou entregador OL, quero migrar para a nuvem. Vice-presidente do iFood, Diego Barreto, como é que eu faço? Boa, então vamos lá. Então, eu acho que a primeira coisa, voltando na discussão de contexto, né? Então, por que existe esse debate, né? Ou esse embate? Porque quando a gente pela primeira vez se deparou com isso, há 4, 5 anos atrás, o cara da OL, o dono da OL, chegou e falou, vim aqui, pus meu dinheiro, aluguei esse espaço, botei as cadeiras, tal, organizei tudo. Aí agora você vai permitir a pessoa simplesmente sair? Aí o que eu faço aqui? Se todo mundo quiser sair amanhã, aí todo o dinheiro que eu pus, eu me ferro? Aí a pergunta que a gente se fez é justo? É justo com uma pessoa que abriu a empresa dela, botou lá o dinheirinho, organizou tudo, ficar exposto a um risco de um dia para o outro todo mundo poder sair? Não parece justo, e foi esse o nosso entendimento. Por isso a gente criou o prazo. Ao longo do tempo, dialogando com entregadores, isso é muito importante, a gente foi falando, cara, esse prazo tá grande. Então a gente foi lá e começou a reduzir o prazo. Junto com isso, a gente foi ouvindo outras críticas, que é, o processo é ruim. A gente foi para dentro do app, colocou lá um botão que você, a partir dali, faz o pedido. Junto com isso, as pessoas falaram, mas aí eu saio da OL e tenho que começar como se fosse um entregador do zero. A gente criou o que a gente chama lá de carregar o perfil, né? Você traz o entregador não como se ele estivesse começando
no primeiro dia dele. Então, acho que o que eu quero colocar como contexto aqui, primeiro, dos dois lados tem uma discussão de justiça, né? Do cara que um dia montou a empresa dele, a OL, e do entregador na pessoa física. Eu preciso equilibrar isso. Como você é contra a OL, é mais fácil você falar assim, porra, aqui tá tudo errado, aqui tá tudo certo. Como a gente não é contra, a gente acha que dá para coexistir, então a gente precisa achar esse equilíbrio. O cara da OL, ele faz o equilíbrio diferente. Ele fala, não, tem que ser 360 dias e não 35. Então, esse é o contexto. Qual é a perspectiva? A gente vai cada vez melhorar esse negócio. Como? Conversando, testando e evoluindo. Hoje, como é que funciona o processo? O cara toma a decisão, ele aperta no app, abre o prazo de contagem dos 35 dias, isso está valendo, salvo engano, desde dezembro do ano passado. E aí começa um processo, primeiro, de exportar o perfil. Segundo, comunicação da OL, porque a OL precisa se organizar para que ela possa trazer uma pessoa nova lá para o turno dela. E a partir do 35º dia a pessoa está liberada. E aí você tem esse passo adicional. Se você me perguntar, cara, você acha que 35 mais alguns dias é ruim? Acho que é ruim. Acho que esse é um ponto que a gente precisa melhorar. O pessoal não liga para os 35 dias. É um prazo, não é muito ruim. A ideia da época foi até para dar tempo de repasse. Mas o que vem acontecendo, vou voltar nesse assunto porque ele é muito importante. Então vamos lá, se eu hoje sou entregador L, eu quero migrar para a nuvem, eu vou no aplicativo e peço a migração. Em 35 dias eu vou para a função nuvem? Em 35 dias você está apto para entrar na função nuvem. Eu estou apto como assim? Você pode começar a trabalhar na função nuvem. Então eu já vai estar liberado como nuvem. Exatamente. Mas não vem acontecendo isso, esse é o problema. A galera está voltando para a fila de cadastro, está passando 40, 50 dias e o que o iFood ensina... que eu vou te pedir se existe a possibilidade de fazer o iFood fazer um vídeo, sei lá, fazer alguma coisa para poder explicar isso para a galera. Tá. O que o iFood hoje explica é que ele tem que ficar 35 dias sem fazer entrega para depois entrar no app, pedir a migração, que aí vai esperar mais 35 dias. Então 35. São 70 dias. Isso, então são duas coisas que eu vou fazer aqui. 3 coisas. Eu vou esclarecer isso e te mando uma resposta. Eu vou olhar se a gente tem recebido essas reclamações, porque se a gente não tiver, tem um problema nosso aqui de comunicação para receber. E 3, a gente vai fazer o vídeo, a gente bota nos nossos canais, mas eu te mando também, até para você usar para poder levar a mensagem para frente. Então já fica esse compromisso aqui. Então essa é uma das partes mais importantes, que você não... Tem muitos entregadores que querem voltar para a função nuvem. Então a ideia é... Eu desisti de ser entregador L hoje, eu entro no aplicativo hoje, em 35 dias eu me torno entregador nuvem. É isso aí. É isso que o vice-presidente do iFood diz. É isso mesmo. Se isso não está acontecendo na prática e a gente não está capturando isso, eu preciso resolver esse problema. É um erro nosso, temos que resolver. Já valeu a pena vindo aqui, porque esse é um dos problemas bem graves. E a relação de prioridade. Já anotei aqui. É fato a prioridade de 80%, 70% para entregadores OLs e 30% para o nuvem? Você não acha que assim fica ruim para o entregador nuvem? Você não acha? O entregador nuvem reclama muito que não recebe entrega. Realmente é verdade. Eu mesmo já fui trabalhar e eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu recebi uma entrega e o entregador L saía 5 vezes. Eu também tenho família. O que acontece? Eu quase não recebo entrega como entregador nuvem. Qual é a justiça nisso? Por que isso? Ralf, vamos lá. Eu acho que, primeiro assim, esse negócio de não receber a entrega, é muito fácil a gente chegar a essas conclusões, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é olhar os números, né? Então, olha só. Quando eu olho para os entregadores que se dedicam à plataforma de forma prioritária, né? Ou seja, como tem sua principal fonte de renda ali, essas pessoas... Tem um problema de pedidos? A resposta é não. Os números estão lá. É o que prova essas pessoas terem um rendimento médio ali de R$2.500, R$3.000 por mês. A única forma delas terem isso, eu estou falando de 30% dos entregadores da plataforma, é eles terem pedidos. Então, isso não é uma discussão, é um número. Está dado. 30% dos entregadores, via de regra, que tem como fonte prioritária a gente, ganha ali R$2.500, R$3.000 por mês. Esses caras só ganham isso porque tem pedido. Uma boa quantidade. Aí a gente vai para uma segunda categoria, que são as pessoas que não têm uma boa... não é uma boa, né? Mas não se dedicam prioritariamente à plataforma como renda. Confirma o score. Isso, confirmo. Por quê? Porque... E esse é o senso de justiça. Veja, se você
opta por eu sou favorável. todo dia passar lá e falar, cara, eu vou trabalhar aqui 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas, todo dia aqui. E um outro fala, eu só vou vir aqui no final do mês, porque faltou a graninha para pagar a conta de energia, vou fazer a grana, pagar a conta e beleza, porque eu tenho uma outra fonte de renda. O que eu faço? Eu trago todo mundo para a média? E esse, cara, é o maior dilema que eu tenho hoje dentro do iFood. Quando a pandemia começou, e você começou a ter uma onda de demissões no Brasil, o que aconteceu com a fila de entrada no iFood? Bicho, explodiu. A gente recebia ligação do Estado, das prefeituras, do governo federal, dizendo, vocês não vão abrir a plataforma para as pessoas entrarem? E a pergunta que a gente se fazia é, mas o que eu faço? Eu boto todo mundo para dentro e aí eu pego a média dessa renda e trago para baixo, porque o número de pedidos, em teoria, está mais ou menos ali constante, um monte de gente entrando, vai cair o preço, vai cair a renda. Ou eu mantenho as mesmas pessoas para subir a renda se subir um pouquinho os pedidos. Cara, um puta dilema. Qual a resposta certa? Sei lá qual a resposta certa. Uma é boa porque é mais gente ganhando. A outra é boa porque, apesar de ser menos gente, são pessoas ganhando mais. Então, essa é a discussão da alocação dos pedidos. Então, pensa, o cara que é 30%, né, ou seja, aqueles 30% que se dedicam constantemente à plataforma, eles não parecem demais com a OL sob a ótica de dedicação? O cara que vai para a OL, ele vai lá uma boa quantidade de horas. O cara que é essa maior quantidade de pedidos aqui, ele vai uma boa quantidade de horas. Ambos estão recebendo muitos pedidos. Eles são parecidos. Então, eu não vejo injustiça nisso aqui, sinceramente. Você quer, nesse momento, me fazer alguma pergunta? Eu quero te fazer um monte de pergunta. Qual que é a tua visão do OL? Por que você... Eu já vi vídeos seus sobre isso, mas eu queria ouvir para a gente conversar. Qual que é a tua visão sobre o OL? Mas eu queria te fazer essa pergunta assim, não é simplesmente gosto ou não gosto. Se você tivesse o poder de tirar a OL do mapa, o que você faria com todas as pessoas que de alguma forma dependem da OL para trabalhar, para ter renda, para equacionar a sua vida junto com as outras entregas que eles fazem de outras empresas? Eu queria que você visse essa consequência. Você está querendo dizer o lado do entregador ou o lado do empresário? Dos dois. Os dois. Afinal, todo mundo gera renda no país. Pelo lado do empresário, não dá para negar que as empresas vieram e não existe muito trabalho para uma empresa hoje em dia, né? Porque ou ele entra no aplicativo ou ele vai fazer entrega para quem? Tudo virou aplicativo em relacionado às entregas. Mas assim, eu não sou contra a OL, eu não quero o fim da OL. São duas opções, ou o fim ou o sistema CLT, porque ela é sistema CLT. Tem deveres sem direitos. Simples. Ribeirão Preto, você já viu um vídeo meu falando mal de Ribeirão Preto? Não existe. Por que eu vou reclamar de Ribeirão Preto? Lá os caras estão trabalhando da forma correta. Não existe OL sem CLT no Brasil, não tem condições. Concordo. De ter uma OL. Tem até uma pergunta aqui, vou fazer agora. Você trabalharia numa OL sem CLT, sem carteira assinada? Se eu fosse CLT, eu trabalharia sendo CLT. De novo, a gente Você aceitaria trabalhar numa OL sem assinar em tua carteira? Não, vê, eu só quero separar uma coisa. Nem todo mundo que trabalha numa empresa é CLT. Né? Você aceitaria ser motoboy OL sem CLT? Se eu tivesse que ir 8 horas por dia todos os dias, não. Se eu tivesse uma agenda que ela é flexível, portanto ela não é CLT, sim. Mas as OLs não aceitam entregador. Isso é fato, né? A OL não aceita o entregador de uma escala. Ele quer o cara em todas. Tem de tudo um pouco. A maioria isso eu concordo. Eu não aceitaria. Se for neste caso, eu não aceitaria. Muito bom. Agora, o que a gente tem que fazer então? Pega isso, denuncia, cara. Tô denunciando. Vai lá no Ministério do Trabalho, denuncia um a um. Tem um monte de vídeo com provas. Vai. Áudios. Mas você manda pro Ministério do Trabalho? Ministério Público do Trabalho? Já manda. mandamos. E fica em cima. Antes, não tá tendo mais. Eu tinha uma reunião por mês com auditores fiscais, com algumas pessoas envolvidas. Que é foda. E eu falo isso não em tom de crítica ao Ministério Público do Trabalho. Pelo contrário, eles fazem um trabalho bom, importante. Mas, bicho, você imagina o tamanho da demanda que esses caras têm no Brasil inteiro? Não esconde OL. Em todas as discussões que existem, porque a gente não pode esquecer de um negócio. O Brasilzão é um Brasilzão de 40% da força de trabalho na informalidade, né? Então você imagina o tamanho da demanda que existe num órgão como o Ministério Público do Trabalho. Brutal. O Brasil é muito grande, bicho. Eu só não sei como resolver esse problema, porque eu preciso equilibrar 3 pessoas. Eu preciso equilibrar o restaurante me dando uma informação melhor, eu preciso equilibrar o entregador esperando menos, e eu preciso equilibrar o cliente, que no final é quem paga todo mundo aqui, dizendo, chegou do jeito que eu queria.